Olá você! Eu sou a professora Flávia Patrício. Eu sou o Marcelo. E esse vídeo é pra você que está nos anos finais do ensino fundamental. E quer salvar seu bimestre. Esse vídeo é pra você que está no ensino médio. E tem terror da E matemática. esse vídeo é pra você, caro concurseiro, que almeja o cargo público. E não sabe o que fazer para aprender a abençoada matemática. Nós podemos ajudar você. Vamos juntos! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre números primos, vamos falar também de múltiplos e divisores. E aí, vamos juntos? Vamos começar falando de números múltiplos. Marcelo, quando eu falo a palavra múltiplo, você lembra de qual operação matemática? Eu lembro da multiplicação. Exatamente isso. Gente, quando eu falo em múltiplo, eu tô falando da multiplicação. Toda vez que eu tenho um produto, o resultado de uma multiplicação, eu tenho o múltiplo de um número. Então se liga aqui, ó. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 é múltiplo do 3 e do 2. 9 vezes 7 é igual a 63. 63 é múltiplo do 7, mas é múltiplo do 9 também. Agora, pra gente entender um pouquinho melhor, a gente lembra do quê? A gente lembra da tabuada. Os resultados da tabuada do 2, por exemplo, são os múltiplos do 2. O resultado da tabuada do 3 são os múltiplos do 3. E assim sucessivamente. Me tira uma dúvida. Então quer dizer que na prática a tabuada então é uma tabela que eu tenho os múltiplos de cada número? É exatamente isso. Todos os resultados aqui, ó, da tabuada, por exemplo, do 2 que eu tô colocando na lousa. Aqui eu tenho os múltiplos do número 2. Se eu fizer a tabuada do 3, eu tenho os múltiplos do número 3. E assim vai embora. É exatamente isso. Então, a minha tabuada, que é infinita, porque a gente fala que ela termina no 10. Mas ela não termina no 10 não, viu, Marcelo? A tabuada é infinita, porque os números naturais são infinitos. Então, todas as vezes que eu multiplico dois números naturais, eu tenho como resultado o múltiplo desses números naturais. Bom, então, vamos continuar. Agora a gente precisa entender divisores. Quando eu falo divisores, você lembra de qual operação matemática quando eu falo divisor, Marcelo? Eu lembro da divisão. Eu lembro da divisão, só que eu lembro de um carinha mais especial ainda. Sabe de quem que eu lembro, Marcelo? De quem? Eu lembro do carinha que fica dentro da chave. Esse carinha que fica dentro da chave, ele é o divisor. Então, deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. Então, o divisor de um número é quando eu consigo resolver a divisão de forma exata. Olha aqui, eu tenho algumas balas aqui nas minhas mãos e eu vou fazer a divisão. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 balas. Eu consigo dividir essas 6 balas entre 2 crianças, por exemplo. Cada criança vai ficar com 3 balas? 3 balas. Eu consigo também dividir entre uma única criança. Essa única criança vai ficar com quantas balas? 6 balas. Super feliz! Eu também consigo fazer a divisão entre 3 crianças. Cada criança vai ficar com quantas balas? Até caiu de tantas balas que eu tenho aqui na minha mão. Opa, 6 balas, tantas balas. Cada criança vai ficar com quantas? 2 balas. 2 balas. Ou seja, a quantidade em que eu consigo dividir o número 6 são os divisores do número 6. Eu consigo dividir o 6 por 1, eu consigo dividir o 6 por 2, eu consigo dividir o 6 por 3, e eu consigo dividir o 6 por ele mesmo. 6 dividido por 6. 6 balas dividido entre 6 crianças. Cada criança vai ficar, ai, que triste, apenas com uma bala no caso. Então, esses são os divisores do número 6. Divisor é isso, é um número por quem eu consigo dividir de forma exata. Então, vamos aqui, ó, os divisores de 6. Os divisores
dos 6 são o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Eu consigo dividir o 6 de forma exata por todos estes números. Agora que a gente já sabe múltiplo e já sabemos divisores também, tá na hora da gente aprender números primos. Quem são os números primos? Os números primos são os números que eu tenho como divisor o 1 e ele mesmo. Então, se liga aqui, ó. O 2, eu consigo dividir duas balas. Por quê? Eu consigo dividir duas balas por 1. Essa uma criança vai ficar com as duas balas. Ou por ele mesmo, uma bala para cada criança. Agora, tem outros números primos? Temos outros números primos. É o caso do 2. É o caso do 3, é o caso do 5, é o caso do 7 e assim vai embora. Todo número que eu conseguir dividir por 1 e por ele mesmo, eu chamo de número primo. E os que eu não consigo dividir, ou melhor, que tem mais de 2 divisores, além do 1 e dele mesmo, eu chamo de número composto. Gente, mas tem uma coisinha aqui que é muito importante de eu falar. Tem muita gente que confunde o 1 como número primo, mas o 1 não é o número primo. E por que o pessoal confunde? O pessoal confunde pelo seguinte, ó. Quando eu falo que número primo é todo número que eu consigo dividir por 1 e por ele mesmo, o pessoal pensa assim, bom, o 1 eu consigo dividir por 1. E no caso, o 1 é ele mesmo. Mas o 1, ele tem apenas um divisor. Os divisores de 1, quem são? É apenas o 1. Eu só consigo dividir o 1 por ele mesmo. Lembra que para ser primo, o número precisa ter 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Então, todos os números primos têm 2 divisores. O 1 só tem um divisor. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como a gente encontra os múltiplos. Bom, como a gente encontra os múltiplos, o Marcelo já falou pra gente. É por meio da tabuada. Todas as vezes que eu tenho a tabuada, o resultado da tabuada são os meus múltiplos. Agora, quando a gente fala de divisor, como que a gente encontra os divisores, por exemplo, do número 15? Os divisores que a gente pode encontrar do número 15, a gente vai fazer uma parada chamada decomposição em fatores primos para encontrar. Como que a gente faz isso? Bom, eu quero encontrar os divisores do número 15. Essa decomposição em fatores primos que eu vou falar agora para vocês, ela pode ser usada para a gente encontrar os divisores de um número. Pode servir também para a gente encontrar menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números. Pode ser usado para a gente encontrar a raiz de um número. Enfim, pode ser usado para um monte de coisa. Mas eu vou explicar aqui para vocês essa decomposição e vocês vão ver a utilização dela para achar os divisores do 15. Como que eu faço? Ó, a decomposição em fatores primos, ela é isso aqui. Eu escrevo o número, passo um tracinho do lado do número e vou dividindo pelos números primos. 15, eu vou começar dividindo por 3. 15 dividido por 3 é 5. O 5 eu não consigo dividir mais por 3, eu vou dividir pelo próprio 5. Dá quanto aqui? 1. Cheguei no 1, eu paro. Isso é a decomposição em fatores primos. Todo número eu consigo escrever como forma de uma multiplicação entre números primos. Todo número composto eu consigo escrever como uma multiplicação entre números primos. Eu tenho uma dúvida. Quer dizer que todo número primo, com exceção do 2, ele vai ser ímpar? Perfeito, Marcelo. Boa observação. Aqui, ó, o único número primo que nós temos que é par é o número 2.
Mas cuidado, isso não significa que todo número ímpar é primo. O 9, por exemplo, é ímpar? É ímpar. Mas ele é produto ou resultado de uma multiplicação de 3 vezes 3. Portanto, ele é múltiplo de 3 e, já que ele é múltiplo, eu consigo dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3, 3. Nesse caso, mesmo sendo primo, mesmo sendo ímpar, ele não é primo. Outro exemplo, Marcelo, é o número 15. O número 15 eu consigo dividir pelo 3 e pelo 5. Então, o 15 tem mais de 2 divisores, que é o que a gente vai ver aqui, tá bom? Mas excelente pergunta. Aqui eu tenho 5 vezes 3. Eu consegui escrever o número 15 como uma multiplicação entre números primos. Agora, usando esse mesmo esqueleto aqui, a gente já vai colocar o algoritmo para a gente encontrar os números que são divisores do 15. Como assim algoritmo? A ferramenta que eu utilizo para localizar os números divisores do 15. Ó, se liga aqui. Eu escrevo 15, faço primeiro a decomposição em fatores primos. Divido por 3, 5. Divido por 5, 1. Faço um outro traço aqui para ter mais uma coluna. E olha só, é aqui que a mágica acontece. O 1, ele é divisor de todos os números. Então, o 1 sempre vai ser divisor de todos os números. Então, ele começa aqui, ó. Coloco o 1 aqui. Agora, eu venho na sequência. Pego os números aqui, ó, dessa segunda coluna e vou multiplicando pelos números aqui, ó, da terceira coluna. Olha só, 3 vezes 1 é quanto? 3. 3, perfeito. Agora aqui, ó, vou até trocar de caneta porque eu acho que essa caneta não escreve muito forte. Vamos ver se essa aqui é um pouquinho melhor. Aqui, ó, o 5. 5 vezes 1? 5. 5 vezes 3? 15. Cheguei no próprio número, opa, parei. Então, quem são os divisores do 15? Os divisores do 15 são, são 1, 3, 5 e o próprio 15. Então, a gente usa a decomposição em fatores primos também para encontrar os divisores dos números. Bom, eu acho que deu para entender até aqui. Se você quer um reforço para entender um pouquinho melhor esse conteúdo que a gente trabalhou hoje, segue a gente lá no Instagram, professora Flávia Patrício, o arroba vai aparecer aqui embaixo, ó. Segue a gente lá. Toda semana eu posto resumos referente aos vídeos que a gente traz aqui pro canal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E compartilha! Até o próximo vídeo, gente. Tchau!